O Telelab promove o curso Infecções Sexualmente Transmissíveis, cuidados na execução dos testes rápidos. No primeiro módulo deste curso foram revisados conceitos relacionados às infecções sexualmente transmissíveis e aos testes rápidos, utilizados como testes iniciais para o diagnóstico da sífilis, das hepatites B e C e da infecção pelo HIV. Neste módulo serão abordadas situações da fase pré-teste, que podem interferir na leitura e na interpretação dos testes rápidos, utilizados para o diagnóstico das infecções sexualmente transmissíveis. Serão vistos alguns encaminhamentos e orientações que devem ser oferecidos aos usuários após a realização dos testes rápidos. Esses testes são adquiridos pelo Ministério da Saúde por meio de processos licitatórios, que ocorrem anualmente. São distribuídos mediante solicitação por meio de um sistema de controle logístico de insumos laboratoriais, o Syslog Lab. Esse sistema tem por objetivos melhorar a comunicação da área de logística do Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Acompanhar e controlar o consumo mensal e o estoque dos testes distribuídos. Aumentar a capacidade de planejamento para aquisição de testes e informar sobre os locais que recebem os kits e os que executam testes rápidos. Cuidados na recepção dos materiais são indispensáveis para a prevenção de erros nos resultados dos testes rápidos. O responsável pelo recebimento deve registrar a entrada do material no formulário de controle e relatar no verso da nota fiscal eventuais problemas identificados durante a entrega do produto. Por exemplo, se as embalagens não estão danificadas, se os conjuntos diagnósticos estão no período de validade ou se o transporte ocorreu no intervalo de temperatura recomendada pelo fabricante, de acordo com a estabilidade dos testes rápidos. No manual deste curso está disponível um modelo simplificado de formulário de controle de recebimento de materiais. Os cuidados para armazenamento dos kits estão descritos nas aulas dos cursos de testes rápidos no portal do Telelab. Profissionais da saúde devem conhecer os fatores que podem interferir na leitura e na interpretação dos resultados, desde a fase pré-teste. Essa fase inicial refere-se a situações que antecedem ao teste rápido e são específicas para cada infecção. Portanto, a abordagem da pessoa dependerá da infecção que será pesquisada. As pessoas devem ser recebidas com simpatia e cordialidade e tratadas pelo nome que está na requisição. Se for o caso, pelo seu nome social. Deverão sentir-se confortáveis para esclarecer suas dúvidas tanto sobre os procedimentos que serão realizados, como os dos eventuais encaminhamentos. É importante ressaltar que o atendimento é confidencial e que a realização do teste é de caráter voluntário. Para a realização de testes rápidos em crianças menores de 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos, consulte o manual desta aula. De modo geral, os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C são realizados em amostras de sangue total obtidas por punção digital. Eventualmente, podem ser realizados em plasma ou soro, obtidos de sangue coletado por punção venosa. Existem também alguns testes rápidos para HIV que podem ser realizados com amostras de fluido oral. Os tipos de amostras que podem ser utilizadas estão especificados nas bulas de cada conjunto diagnóstico. Durante a testagem, talvez seja necessário realizar mais de uma punção digital, ou até mesmo uma punção venosa para repetição ou realização de outros testes. Essas informações precisam ser dadas às pessoas, além de esclarecimentos sobre janela diagnóstica e possíveis resultados. Mas o que é janela diagnóstica? É o tempo entre o contágio e o aparecimento de marcadores da infecção que permitam o seu diagnóstico. Ou seja, é o período em que a pessoa tem a infecção, mas os exames não a detectam. A duração do período de janela depende de fatores como o agente infeccioso, o marcador pesquisado, o tipo de teste, o método utilizado ou mesmo características da pessoa sendo testada.
Quando utilizados testes rápidos, esse período dura cerca de 30 dias. No caso de teste rápido para hepatite B, pergunte se a pessoa foi vacinada recentemente para essa hepatite. Pessoas vacinadas podem apresentar resultado reagente para a pesquisa do antígeno de superfície do vírus B, o HBsAg, por até 3 semanas após a vacinação, uma vez que esse antígeno também está presente na vacina. Desse modo, é preciso esperar um período de pelo menos 21 dias para realizar o teste. Investigue também se a pessoa teve alguma exposição de risco nos últimos 30 dias. E esclareça sobre a janela diagnóstica. Explique que a exposição de risco para as hepatites B e C deve considerar, além do contato sexual desprotegido, o compartilhamento de objetos de higiene pessoal e que devem ser de uso individual, como escovas de dentes, alicates e outros utensílios para o cuidado de unhas, lâminas para depilar ou barbear. Para as pessoas que farão um teste rápido para sífilis, pergunte se ela já realizou o teste alguma vez, se já teve algum resultado reagente para sífilis e se já fez algum tratamento para essa infecção. Faça essas mesmas perguntas a respeito da pessoa ou pessoas com quem ela manteve contato sexual. Se a pessoa testada for uma mulher, pergunte se está grávida, se tem filhos, se está fazendo ou se fez o acompanhamento pré-natal e os testes recomendados. No caso de testagem para HIV, verifique se a pessoa teve algum tipo de exposição de risco recentemente. Esclareça sobre a janela diagnóstica. Informe que nesse período, mesmo que a pessoa esteja infectada, pode apresentar um resultado negativo no teste. Se este for o caso, o teste deverá ser repetido em aproximadamente 30 dias, tempo suficiente para que os anticorpos circulantes possam ser detectados no teste rápido para HIV. Mas atenção! Se a pessoa teve uma exposição de risco nas últimas 72 horas, encaminhe-a para realizar o protocolo da profilaxia pós-exposição para HIV. Tenha em mãos as informações sobre onde a pessoa pode encontrar esse serviço em sua cidade. Portanto, os profissionais que realizam testes rápidos devem conhecer a estrutura do sistema de saúde da sua região para fazer os encaminhamentos necessários. Vamos ver agora outras situações que interferem nos resultados dos testes rápidos. Lembrando que nenhum teste é 100% sensível ou 100% específico. Resultados falso-reagentes para diversas infecções têm sido encontrados em mulheres durante a gestação. As causas são desconhecidas, mas o Ministério da Saúde sugere recomendações para o diagnóstico da infecção pelo HIV em gestantes, que estão no Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV. Para mais detalhes sobre o diagnóstico das infecções sexualmente transmissíveis na gestação, parto e puerpério, consultar o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais, disponível no portal do Ministério da Saúde. Interferências nos resultados também podem ser decorrentes de vacinações. Resultados falso-reagentes em testes iniciais para diagnóstico de infecções podem ser consequência de reatividade cruzada entre a resposta induzida pela vacina e os componentes dos testes, e podem permanecer por até 6 meses depois da vacinação. Alguns medicamentos também podem interferir nos resultados de um teste rápido. Resultados falso não reagentes para infecção pelo HIV podem ser observados em pessoas que usam medicamentos antirretrovirais. Como podemos observar, essas informações sobre as pessoas que irão fazer um teste rápido são importantes para a interpretação dos resultados e auxiliarão na definição do diagnóstico. Além disso, o profissional começa a estabelecer uma relação de confiança com o usuário, que muitas vezes chega à unidade de saúde angustiado, com dúvidas e equivocado a respeito das infecções sexualmente transmissíveis e dos testes rápidos.
Após a leitura e a interpretação de um resultado no teste rápido, inicia-se a etapa que chamamos de pós-teste. Nessa etapa, é importante apoiar as pessoas que estão em situação de risco, informando-as sobre prevenção e práticas seguras para não se infectarem, e, nos casos reagentes, incentivar a adesão ao tratamento. Para isso, todo serviço ou projeto de base comunitária deve ter na equipe profissionais de saúde preparados para entregar o resultado e oferecer aconselhamento. Um resultado não reagente indica que o teste não detectou o antígeno ou o anticorpo na amostra testada. Entretanto, se persistir a suspeita da infecção, lembre-se de que a pessoa pode estar na janela diagnóstica. Nesses casos, o teste deverá ser repetido após 30 dias. É necessário orientar sobre medidas de prevenção e de como evitar exposições de risco. Essas medidas estão sintetizadas na Mandala de Prevenção Combinada, elaborada pelo Ministério da Saúde, disponível no manual deste curso. Nos casos de resultados não reagentes para hepatite B, reforce a importância das 3 doses da vacina e informe sobre os locais de vacinação. Quando os resultados nos testes rápidos forem reagentes para qualquer uma das infecções, a pessoa deverá ser informada de que outros testes serão necessários para complementar o diagnóstico. Deve-se esclarecer que para a infecção pelo HIV, para as hepatites B e C e para a sífilis, existe tratamento gratuito distribuído pelo Ministério da Saúde. Atenção! É importante informar sobre a realização dos testes para as parcerias. Se o primeiro teste rápido para HIV for reagente, deverá ser realizado um segundo teste rápido de um fabricante diferente. Se o resultado do segundo teste também for reagente, o profissional fará o encaminhamento do usuário à unidade de saúde para solicitação de teste molecular. Ao informar esse resultado, o profissional deve demonstrar interesse pelo sentimento da pessoa e disponibilidade para esclarecer suas dúvidas. Deve ainda ressaltar a importância do acompanhamento médico, laboratorial e psicossocial e da adesão plena ao tratamento para o controle da infecção. Nos casos em que os 2 testes rápidos apresentarem resultados discordantes, coleta-se uma nova amostra e repete-se a testagem para verificar se houve erro de execução. Persistindo a discordância, uma amostra é coletada por punção venosa e encaminhada a um laboratório de referência do município ou do estado. Quando isso não for possível, a pessoa será encaminhada a um serviço de saúde ou deverá ser testada novamente após 30 dias. O teste rápido reagente para hepatite B indica a presença do antígeno de superfície do vírus B, o HBsAg, sugerindo infecção. Nesse caso, é preciso investigar outros marcadores virais, isto é, outros anticorpos e antígenos do vírus B para estabelecer o diagnóstico, a conduta a ser seguida e o monitoramento da infecção. Nos locais sem condições para tratamento e acompanhamento das infecções, a pessoa deverá ser encaminhada ao serviço de saúde mais próximo, ainda que não apresente sinais ou sintomas da doença, uma vez que portadores, mesmo assintomáticos, podem evoluir para doença grave. Portadores do vírus podem transmitir a infecção. Por isso, os comunicantes também devem ser testados para hepatite B. E quem são os comunicantes dos portadores de hepatite B? Filhos nascidos de mãe HBsAg reagente, parcerias ou contatos sexuais, pessoas que compartilham objetos de uso pessoal, usuários de drogas que compartilham seringas, agulhas, canudos, cachimbos, entre outros. O teste reagente para hepatite C indica contato com o vírus. Para esclarecer e confirmar o diagnóstico, deve-se realizar testes moleculares para detectar a presença do vírus, como, por exemplo, o teste de carga viral. Na
investigação da sífilis, um teste rápido inicial reagente mostra que a pessoa foi exposta ao agente causador, indicando a presença de anticorpos de uma infecção já curada ou de uma infecção atual. É importante seguir as recomendações do Ministério da Saúde e realizar os testes complementares adequados para definir o diagnóstico. As pessoas que executam testes rápidos poderão ter avaliação sigilosa participando do Programa de Avaliação Externa da Qualidade, AEQ. Esse é um programa do Ministério da Saúde para avaliação de desempenho que utiliza painéis de amostras com resultados conhecidos. Ao realizar as análises nos painéis, os executores de testes rápidos deverão alcançar os mesmos resultados. A AEQTR confere acreditação para o profissional e sua instituição e permite que o executor conheça suas dificuldades e assim melhore os seus resultados. Para saber mais sobre a AEQ, acesse a página do Telelab. Para complementar seu conhecimento, estude o manual deste curso. Visite o portal do Telelab e reveja o passo a passo de cada teste que o Ministério da Saúde adquire e distribui. No módulo 3, vamos rever como evitar erros nos testes rápidos. Até lá!